dando prosseguimento, essa última parte, onde que a autora ela faz uma ilação que Prício Hall, os 14, né, fundadores da loja africana número 459, Prício Hall ele foi impactado pela iniciação e esse impacto, né, essa experiência que ela na prática ela coloca como uma espécie de experiência mágica, né, é, fez com que Prince Hall é, tivesse uma abordagem ligada ao hermetismo, aos elementos de cabala, né, às questões ligadas à egiptologia, aos pensamentos iluministas. Talvez ela tenha exagerado um pouco nessa interpretação. Eu não entendo que Percy Hall teria uma visão, né, muito ah, influenciada a partir da sua iniciação em Cabala, ou Cabalá, e Hermetismo, talvez um pouco mais em egiptologia, um pouco mais sobre os pensamentos iluministas, é, mas sem dúvida a iniciação o impactou na sua como a gente pode falar, né? Na sua experiência né, mística, mas não no sentido do misticismo levado às questões ou abordagens místicas, mágicas, ocultistas, mas mais místicas no sentido do mistério, né? No sentido de revelações, aquelas revelações silenciosas. Nós, enquanto iniciados, né, a gente passa por essa experiência, né, pelo impacto nas diversas iniciações que nós fazemos dentro da maçonaria, nos diversos graus, em diversas situações, a gente é também impactado pelo, pelo aquele silêncio barulhento do misticismo, né? E isso, sem dúvida, deve ter impactado Percy Hall. Mas eu não entendo que ele tenha sofrido influências ou tenha desenvolvido ah, ah, ideias que ele acabou levando para a maçonaria, para o Hall, as questões ligadas ao hermetismo, a Kabbalah, né? Então eu não acho, isso daí talvez ela tenha exagerado, né? Até porque de forma concreta isso a gente não vê na maçonaria Percy Hall no mundo, abordagens que são muito ligadas à maçonaria francesa, né? Elementos do hermetismo, egiptologia e cabala são assuntos naturais, né, à maçonaria francesa. Com a maçonaria do York e maçonaria americana, ou como eu gosto às vezes de chamar, como eu aprendi, maçonaria que segue o rito inglês antigo, a gente não vê traços disso, né? Então talvez ela tenha exagerado um pouco. Mas enfim, é um ponto de vista dela e a gente tem que considerar. Mais que uma fonte de registro, o autor entende que a maçonaria é rica no que ela definiu como a via para o exercício da autoridade cultural. Isso é importante, né? A maçonaria como uma via para afirmação ou reafirmação de uma autoridade cultural, né? Eu tenho uma visão muito particular sobre o dia a dia na vida maçônica, além das diversas coisas que estão no entorno do universo do ensinamento e da prática maçônica, mas eu acredito, isso é muito particular, que uma das funções da loja é cultivar o exercício intelectual, né, dos seus membros, né? Promover debates ricos, adultos e sofisticados, porque a maçonaria ela também é produto do iluminismo, né? Melhor dizendo, talvez ela tenha sido influenciada pelo iluminismo, né? A idade da razão. Ah, e como tal, as discussões sobre tese, antítese e síntese devem ser realmente cultivadas numa loja maçônica, né?
E a autora ela enxerga isso dessa maneira, visão que eu realmente eu concordo. É integrante do ethos maçônico a crença na qual a loja não é somente um ambiente para o cultivo da fraternidade, mas também um modelo universal que tem como Salomão e o Antigo Egito, né, no seu entorno. Ah, então, ela entende a visão que nós temos enquanto maçons, é, que é da nossa tradição, né, fazer referências além, eu vou chamar a lenda de Salomão, porque assim, vamos lá, eu não estou falando do Salomão exatamente bíblico, sim o Salomão que ele é, ele é muito usado como referência na tradição maçônica. E, e esse Salomão, que ele é muito ligado à tradição maçônica, existem situações míticas, né, míticas que não contradizem a Bíblia, ok? Então tem que ficar claro, mas que ela dá sentido à formação ética, histórica, cultural e intelectual da maçonaria. E também o próprio Egito, né? O próprio Egito. Referências ao próprio Egito. Essa essa questão ligada à referência da maçonaria ao próprio Egito, ela não é muito própria da maçonaria anglo-saxônica, mais particularmente a maçonaria de York, né? Mas a maçonaria de linhagem francesa, como a do rito escocês antigo aceito e outros ramos de maçonaria também de linhagem europeia, né? Quando eu falo europeia do continente, fazem algumas referências ao Antigo Egito, haja vista, por exemplo, o rito de Mênfis Mizraim, que foi fundado por membros do exército napoleônico quando estavam no Egito, quando Napoleão, em 1805, acho, 1805, 1803, 1805, desculpem a data, posso estar errado, ele, ele, ele invadiu o Egito, né? Então, a autora, ela é concordante dessa tese, que a maçonaria também ela bebe de fontes do Antigo Egito, né? A gente vai falar um pouco na frente. A maçonaria Priestly Hall ela aborda isso um pouco mais, principalmente no seu nascedouro, né? E uma das razões é o que falamos agora há pouco, né? O Egito como uma civilização africana que virou uma referência, né, para todo o mundo, né? Então, gestos, senhas e toques que de prosaicos no mundo profano ganham uma realidade envolta em mistério no mundo maçônico. A exemplo, no entendimento da autora, concordemos ou não, a construção da mítica maçônica, quando observada a lenda de um mestre maçom, é envolta em ritos de transmutação como os antigos magos, videntes e alquimistas. E também Hall, fundador e grão-mestre da loja africana, ela fala grão-mestre, mas ele não foi grão-mestre da loja africana, mas enfim, ele foi o primeiro venerável mestre da loja africana. Transformou, entre aspas, né, abre aspas, transformou uma maçonaria convencional com seus sinais, símbolos e práticas secretas num modelo de consciência de raça, fecha aspas, usando também como apoio uma visão maçônica a partir de sermões de John Marrant, que traçavam um ponto de origem ou herança comum que remetia à tradição que vinha do Egito. Esse é um ponto importante, né? Como falávamos bem na introdução, a maçonaria Priestly Hall, a gente distingue a maçonaria Priestly Hall em razão das suas linhagens. E dentro da sua construção, né, ética, construção histórica, construção, a gente pode chamar inclusive construção ideológica, a maçonaria Priestly Hall, o que ela fala aqui, e eu concordo muito com isso, é que ela, além dos sinais e toques e palavras, né, que é o comum do nosso dia a dia maçônico, uma identidade de raça, de identificação mesmo, propriamente falando, é colocada, né, dentro da maçonaria Priestly Hall.
porque existia uma identidade de raça, existia uma identidade de cultura histórica que compartilhava os horrores da escravização. Então, além de você compartilhar disso, você tem esses elementos de identificação e elementos identitários, né? Existe uma diferença entre elementos identitários e elementos de identificação. Os sinais de toques de palavras eram elementos que se somavam a isso. Então a maçonaria Priestly Hall ela tem isso, essa identificação com o seu com um legado comum que foi a formação dela, a maçonaria Priestly Hall, a partir do racismo, né? Da negativa de negros serem iniciados na maçonaria e ela, né, essa maçonaria que nasceu em 1775, ela se torna uma maçonaria muito mais integrativa, né? A autora pontua que a maçonaria é fundada por Hall. Ela abre também, abre aspas, né? Igualmente, sinais e toques podiam ser elementos da prática africana, fecha aspas. Então, assim, a gente sabe que as sociedades africanas, as mais antigas e algumas atuais, a existência de sociedades secretas com sinais de identificação próprios, né, eram muito comuns. Então não é estranho ao maçom negro pertencer à maçonaria, porque ele carrega dentro do seu DNA, dentro da sua composição histórica, uma tradição que vieram com seus ancestrais de África, através dos tombeiros, de sociedades secretas, né? No Antigo Egito há relatos de existência de sociedades secretas. Nas religiões africanas, tradicionais africanas, há registros também de sociedades secretas. Quem assim duvida, existe uma sociedade africana que ela pode ser considerada como uma sociedade secreta, chamada Oboni, né? Então, assim, pesquisem sobre. Então, a prática, né, de usar elementos de sinal, toque e palavra já é comum ao africano. O entorno da história de Priestly Hall, assim como da maçonaria negra, segundo a autora, é cercada por intenso debate. No entanto, o registro de sua vida maçônica contém elementos pouco seguros, que por hora nos abstemos a ampliar os comentários, embora relevante, já que em nosso entendimento merece entendimento especial em outra oportunidade. Como a gente tem uma distância histórica, né, de Priestly Hall muito grande, então essa distância histórica de Priestly Hall, a gente está falando de 220 anos mais ou menos, existe sem dúvida dentro da sua biografia, a biografia de Priestly Hall, algumas lacunas históricas, né? Mas muitos elementos palpáveis existem, né, sobre. Então, a gente vai falar no oportuno sobre a figura, né, de Priestly Hall e o seu transpassar a história, né? Porque até hoje o que ele fez acaba refletindo no que nós somos, né? Particularmente aos maçons Priestly Hall. O que podemos resumir é que foi uma vida dedicada a uma maçonaria que vivia intensamente, não só pelo fim da escravidão, mas também perseguia ferozmente a resposta de uma nova nação emergente da guerra contra a coroa britânica. O reconhecimento dos negros com todos os direitos, conforme preconizava a Declaração de Independência, ao mesmo tempo em que consolidava entre os muros da maçonaria negra a ressignificação no sentido identitário afro-americano. Priestly Hall ele foi veterano da Guerra de Independência. E uma das coisas que a maçonaria Priestly Hall e o próprio Hall colocou em xeque era a própria Declaração de Independência dos Estados Unidos. Porque existe um artigo que fala lá claramente que todos os homens nasceram iguais. Se todos os homens nasceram iguais, por que existia a escravização? Se todos os homens nasceram iguais, por que os maçons não eram permitidos ingressar assim na maçonaria? Então, a maçonaria Priestly Hall ela acaba assumindo esse papel orgânico de resistência e desenvolvendo teorias que se contrapunham a um problema
da recém-criada república, né, sendo conhecida como Estados Unidos da América, que tinha lá em seu artigo que os homens eram iguais e os homens eram livres. No entanto, na sua prática diária, ela tinha um regime escravocrata, né? Na prática, ela não considerava os negros como intelectualmente capazes e alguns dizendo que, inclusive, não existia, que eles não tinham espírito, a capacidade de entender o divino. E a maçonaria Priestly Hall, ela nasce desafiando essa tese, né? Colocando de forma organizada esse problema moral à República Norte-Americana. Bom, meus irmãos, essa é a primeira parte aí da nossa apresentação, né? Se Deus quiser, faremos aí outras 5. E eu espero que tenham gostado e que aproveitem, né? Porque uma maçom que não se informa não tem futuro. Não estuda, não tem futuro. Então, se a gente não entende a nossa própria história e a gente não entende qual é o nosso papel, de nada adianta. A gente está reunido dentro e no entorno da maçonaria. Um grande abraço e até a próxima.